Olá, estamos quase finalizando as nossas orientações sobre o bloco de atividade 3 e agora vamos para a parte simplificando radicais aí na página 41 do livro de vocês, tá? Se ainda não assistiu às outras partes, recomendo que assista na ordem, primeira parte, segunda parte, terceira parte, para a gente poder ter um entendimento melhor do que a gente está falando de cada vídeo que vocês estão assistindo. Simplificando radicais, página 41 e 42. Eu trago aqui o que tem no livro de vocês. Observe aqui, uma raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Aplicando uma das propriedades, a gente vai poder transformar em um produto de radicais, separando cada um dentro do seu radical. Quando a gente faz isso, vocês percebem que esse primeiro radical aqui, a raiz quadrada, o índice é 2 e o expoente é 2. Os expoentes são iguais. Então a gente vai aplicar essa propriedade que nós aprendemos, que quando o índice e o expoente são iguais, o resultado é esse radicando aqui. Então a resposta para isso foi 5 vezes raiz quadrada de 7. Então, assim como nas letras que a gente tem 4 vezes x, a gente usa só o 4x sem o sinal de vezes, aqui também. Esse sinal de vezes é suprimido e aqui fica 5 raiz quadrada de 7. Olha mais um exemplo. Nós temos aqui a multiplicação e vamos separar cada um dentro do seu radical. Quando a gente faz isso, observa aqui a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, a raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, ficaram todos com índice e expoente iguais. Então a gente já usa essa propriedade para dizer que a resposta é 3 e que a resposta é 7. E 3 vezes 7 é 21. O 21 vai ficar sem raiz fora e normalmente vem antes do que ficou dentro da raiz, a raiz cúbica de 2. Tá certo? Olha, em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se então fazer transformações convenientes no radicando. Então trago aqui um exemplo para a gente entender isso. Raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Observe que esse 3 é maior. Então a gente pode escrever isso dessa forma. Por quê? Quando a gente viu nas atividades anteriores, no bloco de atividade 2, as propriedades da potência, essa multiplicação de potência de bases iguais, a gente soma os expoentes. Aqui é 1 quando não tem. 2 com mais 1, 3. Então isso é a mesma coisa. Tá? 10 ao cubo ou 10 ao quadrado vezes 10 equivale à mesma coisa. Por que a gente faz isso e com que critério? Primeiro eu observo o índice. Eu transformo ela no máximo possível quando estiver com o mesmo índice 2, porque era raiz quadrada. Então só consegui fazer uma e a outra ficou 10. Então, o que a gente vai fazer isso aqui, cada um no seu radical, tá? Raiz quadrada de 10 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 10. E o que vocês percebem é que esse aqui dá 10, porque aqui e aqui é igual, vezes a raiz quadrada de 10. Então, 10 raiz de 10 é a nossa resposta. Não precisa o sinal de vezes aqui. Tá certo? Então, não estava desse jeito. Mas a gente pôde fazer essa transformação conveniente. Eu tenho que observar o índice para poder fazer isso. Vamos mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. Vamos organizar de modo que cada 2 tem o expoente 3, o quanto der para a gente fazer. Olha aqui é 7, então eu coloco 3, vai dar 1, com mais 3, 6, aí com mais 1, 7. Então eu vou ter 2 elevado ao cubo duas vezes, dessa forma, ó. 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado à primeira potência. O 1 aqui não precisa aparecer. Após isso, nós vamos separar cada um no seu radical. Lembrando que eu faço dessa forma porque eu olho primeiro o índice da nossa raiz, tá certo? E pego esse expoente e distribuo todos com o índice desse 3 que está aqui. Separando cada um no seu, observe que esse e esse, nós vamos ter a resposta 2 vezes 2. Tá? E esse não foi possível aplicar a propriedade, ele mantém da forma que está. 2 vezes 2, 4 raiz cúbica de 2. É isso que é simplificando radicais, é isso que é a simplificação de radicais.
Mais um exemplo. Esse exemplo aqui já tem uma multiplicação, só que aqui é a raiz quadrada. Então, nós vamos pegar esse 3 aqui, vamos fazer 2 ao quadrado, tá? Como a gente fez nesse, vezes 2. E vamos pegar esse aqui também, e fazer 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2, que é desse. E 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que foi do 5 elevado a quarta. Aqui, ó. 2 com mais 1 é 3, então é 2 elevado ao cubo. 2 com mais 2 é 4, então é 5 elevado a quarta. Separamos agora, cada um no seu. Observe que este e este eu aplico esta propriedade. E aí eu vou ter isso aqui, ó. 2 vezes 5 vezes 5. E esse aqui, que não foi possível aplicar a propriedade, ele fica no final dessa forma. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50, raiz quadrada de 2. Dessa forma, você simplifica radicais. Quando já vem igual, é só separar e aplicar a propriedade e deixar um número fora do radical e outro dentro. Então, isso aqui também é chamado de extração de fator do radicando, mas é melhor aprender como simplificação de radicais mesmo. Tá bom? Nós temos aqui algumas situações que é preciso fazer a fatoração. Ou seja, não vem na forma de potência ainda. Mas, simples, nós vamos simplificar, decompor 75 em números primos. Então eu já trago aqui pronto para vocês verem. Ó. 75 foi dividido por 3, deu 25, por 5 deu 5, por 5 deu 1. Então é 3 vezes 5 ao quadrado. Ó. Então a gente já viu como fazer a decomposição nos vídeos anteriores e os números primos que nós utilizamos para isso. E aqui eu substituo. 3 vezes 5 ao quadrado eu trago para cá. Raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Agora é só separar, cada um no seu. Esse aqui, tá vendo? Eu vou poder aplicar a primeira propriedade. Vai ficar 5 raiz quadrada de 3. Outro exemplo, também, vamos precisar fazer a decomposição. Ficou 2 vezes 3 elevado à quarta, como vocês podem ver aqui. Tá? Tirei isso aqui das orientações que foram para vocês. Faça essa substituição. O 2 vezes 3 elevado à quarta eu vou colocar no lugar do 162. E aí, agora é só separar cada um no seu radical. Porém, olha o que acontece. Esse 3 elevado à quarta está maior aqui. Então, olha como vai ficar. Raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado ao cubo vezes 3. Esse 3 elevado à quarta eu precisei organizar de acordo com o índice para que tivesse 3 e o outro tivesse só. Separando, percebe que somente esse aqui nós vamos aplicar a propriedade. Então, o 3 vai ficar fora e os outros dois que eu não apliquei a propriedade vai ficar dentro de um só radical para a gente poder multiplicar aqui 2 vezes 3. Finalizando, eu tenho 3 raiz cúbica de 6. Então, o radical raiz cúbica de 162 pode ser escrito dessa forma aqui. Então, aprenda essa forma, porque a gente vai usar muito isso daqui para frente, tá? Como simplificar radicais. As nossas atividades tá aqui. Retirando fatores do radicando, escreva da forma mais simples possível cada um dos radicais. Já está tudo igual aqui o índice, tá? O que vocês vão fazer é só separar. Aí quando chegar nessa aqui, ela não está igual, aí você vai ter que organizar convenientemente. Ou seja, 6 ao cubo, mas aqui é 2. Então você vai fazer 6 ao quadrado vezes 6, para depois separar e tirar o fator do radicando. Colocando dessa forma que nós vimos aqui atrás. Ficando desta maneira, tá? Um número fora e outro dentro, observando sempre qual é esse índice da raiz. A atividade 3, fatore o número que aparece no radicando e a seguir simplifique cada um dos radicais retirando fatores do radicando. Decompor em fatores primos, organizar dessa forma para que possa encontrar o resultado com um fator fora da raiz e outro dentro da raiz. E aqui, atividade 5,
Um terreno é quadrado e tem a área 5.184 metros quadrados. Qual a medida de cada lado desse terreno? A dica é, para encontrar a medida do lado desse terreno, basta encontrar a raiz quadrada desta área. Tá? Raiz quadrada dessa área. E como achar a raiz quadrada dessa área? Como a gente fez na atividade 3. Simplifique o radical e organize de modo que vocês possam depois eliminar aqui, encontrar o radicando como resposta. E aí, eu acredito que nesse caso não vai sobrar ninguém dentro da raiz. Mas vocês fazem aí e verificam se realmente é isso. Então, pegue o caderno, faça as atividades, quem já fez, revise. E se vocês ainda não fez as outras, recomendo que volte lá, assista os outros vídeos, faça as atividades na ordem, tá? Assista os vídeos na ordem, para depois prosseguir fazendo as atividades de acordo com as orientações que vocês receberam aí do bloco de atividade 3. Então, nos veremos no nosso último vídeo de orientações sobre esse bloco de atividade 3. Até lá!